Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, hoje para falar de um programa de humanização que vem acontecendo no Hospital de Amor. Afinal de contas, tempos de pandemia, quarentena, a distância física é necessária, mas parece que o hospital está driblando essa distância física. Eu estou aqui com a Mariana Pascoal Martins, ela é coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital de Amor. Mariana, do que a gente está falando? Qual é esse programa que está tentando driblar o distanciamento social? A gente está falando agora do programa que a gente implantou no Hospital Nossa Senhora, principalmente lá, porque é lá que estão os pacientes com o Covid, né? Então a gente está falando do serviço de psicologia que se remanejou nesses tempos de pandemia, a gente está falando de visitas virtuais ao paciente internado. A gente fala assim, se remanejou, se reinventou. Palavra do momento. Tudo, né? Só para explicar para quem está nos assistindo, o Hospital de Amor é uma grande entidade coordenada, gerida pela Fundação Pio XII, que tem a gestão, nós já falamos isso aqui, de algumas unidades básicas de saúde, dos 2 AME de Barretos, né, os AMEs de Barretos, e também de um hospital que nasceu para ser uma entidade particular, que é o Hospital Nossa Senhora, e no comecinho da pandemia decidiu que não, que ia atender pelo SUS, porque ia isolar pacientes graves, pacientes que precisam de internação, inclusive internação de UTI, que estão acometidos da Covid-19, que motivou toda essa pandemia. E não só de Barretos, também da região, né? Da região toda, né? Hoje o Hospital Nossa Senhora ficou exclusivo para esses pacientes que são suspeitas ou diagnosticados com o Covid, e a hora que eles entram no hospital, é a parte um pouco cruel da pandemia, eles são separados das famílias, né? Porque não pode ter visita por causa do risco de contaminação. Então hoje eles ficam lá. Os pacientes que estão na enfermaria é um pouco mais tranquilo, porque eles podem ficar com o aparelho celular. Então, eles conseguem mesmo driblar essa distância com o próprio aparelho. Os pacientes de UTI não podem ficar com o aparelho celular. Os pacientes, quando estão internados na UTI, quando eles estão acordados, então a gente atende, né, presencialmente, lá mesmo os pacientes, e a gente faz essas videochamadas. Então, eu ligo para a família, me explico, né, o que está acontecendo, como é que eu vi esse paciente lá, explico um pouco da ansiedade que eles estão vivendo e oferto essa visita virtual. Então a gente tem um tablet que fica de uso exclusivo para isso, eu adiciono o número dessa família nesse tablet e a gente faz essas ligações e faz o contato do paciente com seus familiares. Até com mais de uma pessoa. Até com mais de uma pessoa. Se tem 3 filhos, aí tem a irmã, aí a gente pega o número de todo mundo e faz essas visitas. Agora, Mariana, você como psicóloga entende, e do Hospital de Amor entende melhor que ninguém, que a tal da cabeça manda muito, né? Claro, é uma pandemia de uma doença ainda pouco conhecida, nós não sabemos muitas coisas sobre essa doença, e ela é uma doença de fato, mas o estado de espírito, a saúde mental da pessoa é importante na recuperação. Ela é muito importante, e a saúde mental nesse momento também está sendo muito nova para a psicologia, porque a pandemia tem suscitado aí nas pessoas reações emocionais que antes também não existiam, porque a pessoa pega um vírus, que é um vírus que a gente não sabe a letalidade, a gravidade, vem o medo. Aí eu sou internado, me distancio da minha família e vejo lá também, né, pacientes que vão bem, pacientes que não vão bem, então fica muito também esse pânico, esse pavor. Então a psicologia entra também para tentar esse contato com as famílias, até para reduzir essa ansiedade, para a família também ver que está tudo bem, para esse familiar ver lá o cachorro, o neto, o filho, para ele também sentir um pouco de harmonia ali com a família, de sentir um pouco abraçado, acolhido mesmo que de uma forma virtual. Recentemente eu acompanhei um caso real de uma pessoa que foi testada, acabou apresentando positivo e estava no que as pessoas falam de assintomático, né, do que a gente chama comumente de assintomático. A partir do momento que ela obteve o resultado, ela foi para casa e começou a ter falta de ar e começou a passar mal, chegou no hospital e constatou-se que fisicamente ela não tinha nada. Então ela estava com uma crise de pânico. Não sei se o termo correto é esse. É uma crise de ansiedade. De ansiedade. Fala, né? Sim. Então isso também acontece, muito, né? Tem muitos pacientes que vão ao pronto-socorro, que estão
até com medo, nem têm o diagnóstico de Covid, chegam com falta de ar, que pode ser gerado realmente por um aspecto psicológico. Que é, né? inclusive, um dos sintomas mais comuns de quem está com ansiedade. Sim, a ansiedade, ela gera muita falta de ar, né? Então, por isso que se confunde tanto, né? Eu tô com falta de ar pela ansiedade ou com falta de ar pelo Covid. Né? E outra coisa muito importante também, Luciana, que é importante a gente falar aqui, é que não são só os pacientes acordados que estão recebendo esse abraço virtual das famílias, né? Mesmo os pacientes que internam e ficam graves, são entubados, ficam sem consciência, ficam sedados, e a família quer ver esse paciente, mesmo assim a gente faz essa visita. Que aí é o contrário, é para manter a saúde Isso, mental do familiar, isso. a saúde do coração, Isso. né, naquele sentido romântico. Da alma não mesmo, né, no de do tudo. órgão em si, mas no sentido Isso, romântico, isso. né? Então a gente está tentando prover humanização para todos os pacientes, né? Não só para aqueles que estão lá com um nível de consciência que conseguem a interação. A gente está tentando fazer isso também até para as famílias que estão com seus entes queridos graves lá nesse momento. Quem manipula o equipamento? A psicologia. Tá. Né? Então o paciente há não toda toca. uma abordagem profissional. Isso, não são visitas aleatórias e de bate-papo. São atendimentos psicológicos acontecidos de uma forma virtual. Então tem todo um preparo dessa família, né? Então a gente liga, explica como é que ele vai ver o paciente, explica o que está acontecendo ali no quarto para depois realizar a visita. E se cumpre um direito da família, que é Sim. saber como está o seu ente querido em isolamento. Sim, né? E o que a gente tem recebido de retorno dessas famílias é que a hora que eles veem os pacientes, mesmo de maneira virtual, acalma o coração. Então, nossa, agora eu entendi o que o médico está me falando, o que o médico quis me explicar do que está acontecendo. Então, tem sido muito positivo. Agora, Mariana, é um programa relativamente novo, a gente está gravando este nosso programa há pouco tempo do início da implantação real, né, porque houve todo um planejamento e a implantação. Que resultados que hoje vocês já podem dizer? Esse resultado foi comprovado. O resultado que a gente já está vendo de imediato nos próprios atendimentos via telefone é uma amenização da ansiedade e da angústia. Porque a hora que eu tenho a possibilidade de ver meu familiar, mesmo de maneira virtual, eu tenho uma melhora dos meus aspectos emocionais, mesmo que a situação não mudou, mesmo que as notícias sejam difíceis, que o paciente está grave, mas ele consegue ter aquele contato com a família. E a gente estimula, mesmo com o paciente grave, olha, quer falar alguma coisa, quer fazer uma oração, quer falar alguma coisa para o seu familiar, então a gente estimula esse contato mesmo à distância. É, porque a maioria dos pacientes está sedada, né? São pessoas que receberam um sedativo porque o processo de intubação acaba machucando muito, dói muito. Sim, precisa, então a pessoa, né, não pode estar completamente consciente, porque senão ela vai sofrer muito e vai sofrer muita dor. E a gente sabe que essa sedação, muitas vezes, não é que desliga a mente, né? Sim. Muitas vezes ela está sedada e tem capacidade de reter aquela informação. E não só isso, né? A gente vê nos nossos atendimentos que você estimular a família para ela falar alguma coisa é um jeito dela se sentir próxima, né? Então, fala a oração que ele gostava de escutar, fala alguma coisa, fala para ele ter força, que a gente está bem aqui. A gente vê que é importante para a família também do outro lado. E você já acompanhou alta de paciente que passou pela sessão? Já acompanhamos alta, já fizemos depois do atendimento com essa família e com esse paciente pós-alta, e eles relatam... Quer dizer, tem um acompanhamento também. Tem, e o quanto que é benéfico isso, quanto que foi importante para eles se manterem juntos nessa situação. Você coordena esse trabalho, tem outras profissionais, outros profissionais também. Para vocês, como é que está sendo? Eu vou falar agora de uma forma pessoal. O meu primeiro atendimento de um jeito virtual, eu fiquei muito emocionada, porque é um jeito de você tentar se adaptar de uma maneira muito distinta para a psicologia, porque a gente é muito acostumado com gente, né? Então, vínculo familiar, poder abraçar, poder deixar eles se tocarem. E quando a gente fez esse primeiro atendimento, que foi com uma mulher que ficou internada, e o marido e a filha viram, foi extremamente emocionante. Profissionalmente é de uma gratificação sem medidas, assim. E é uma gratificação que vinha sendo abafada por uma questão de pandemia em que mas vocês estavam, não digo ociosos, porque não dá para ficar ociosos, mas vocês estavam sem esse resultado final evidente, né? Na verdade, quando a pandemia começou, meu papel como coordenadora foi o que a gente vai fazer
para a humanização não parar de acontecer e para as famílias e os pacientes não perderem as avaliações psicológicas que são muito importantes nesse momento. Aí surgiu o virtual, que são as formas que a gente tem hoje de estar perto, né? E digamos que o Conselho Regional de Psicologia já havia, antes da pandemia, aprovado esse tipo de atendimento, então não é nada assim também experimental, é tudo documentado, registrado, né? E está de acordo com a atividade profissional. Sim, o Conselho Federal de Psicologia tem um serviço que chama E-Online, que já existia antes da pandemia e agora só foi reforçado. Então, a gente faz os atendimentos, a gente evolui em prontuário, então é caráter sigiloso, não é uma visita aberta que toda a equipe vê. Então, é igualmente o que a gente fazia antes presencial, a gente transportou para o virtual. E a equipe dos profissionais de saúde, que a gente tanto fala, que a gente tenta homenagear vocês, a gente tenta levar o nosso carinho, né, para quem está no que nós chamamos de linha de frente. Essa equipe percebe o quanto isso é importante? Muito. Os enfermeiros, os técnicos percebem a presença de vocês, a importância? Eles percebem, eles solicitam e eles se emocionam muito quando a gente consegue realizar. Então, eles falam da importância, tipo, Mari, vai fazer visita com esse? Ah, será que a família desse já viu? Então, equipe médica, equipe de enfermagem, quer dizer, os há um técnicos, envolvimento. Equipe multi, todo mundo muito envolvido com tudo isso. Essa já é uma filosofia do Hospital de Amor, presente em todos os núcleos de saúde em que ele atua, seja na unidade básica de saúde, falando de saúde primária, aí, né, prevenção, seja no AME, todos os núcleos que o Hospital de Amor atua, a Santa Casa de Barretos, ele leva essa filosofia do Hospital de Amor, que é do acolhimento, da humanização, de não enxergar a doença e sim o paciente. Na Covid está funcionando também. Não só do Covid, é importante falar isso, porque o virtual ele veio também para o Hospital de Amor e para a Santa Casa, porque as visitas foram restritas, né? Então, tem familiar que não pode estar aqui, aí eles acionam a psicologia, a gente consegue também fazer o virtual mesmo com os pacientes oncológicos e com os pacientes da Santa Casa. Então, a tecnologia está nos salvando mais uma vez. Está a nosso favor. Mariana, muito obrigada, parabéns e força. Obrigada. Força, porque todos nós estamos precisando. Sim, com Tenho certeza. certeza que você que está assistindo também está precisando desse carinho, desse acolhimento. Então, se você tem um tempinho para saber um pouco mais, para conhecer um pouco mais e para entender que tem muita gente pensando nisso, fazendo isso, trabalhando inclusive por você, visite o nosso site. É www.hospitaldeamor.com.br. Lá você também encontra os nossos programas e a gente pode se ver por lá. Até o próximo.